Glória a Deus. Incline a sua cabeça. Pai amado, estamos diante de Ti agora. Eu me esvazio de mim mesmo, Pai, para que Tu cresça neste lugar. Eu oro a igreja, Pai, para que tenha a sensatez, Pai, e a sabedoria de entender e compreender o Teu querer e a Tua palavra que vai ser dita. Que não saia nada de mim, que tudo vem de vós. Eu oro para cada um aqui presente, Pai, para que a Tua unção esteja derramada, para que a sabedoria de Deus venha sobre cada um e cada coração. Eu oro por fluir do Espírito Santo de Deus neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eu não poderia destacar aqui, o meu discípulo amado está aqui presente, o Regis. Hoje, nós havíamos marcado um momento especial, a minha família, junto com a dele, para nos reunirmos, nos aliançarmos ainda mais. Hoje, marcamos. E eu recebi a mensagem do pastor Daniel. E confesso, pastor, quando eu li a mensagem, o coração já saltou. Se vem do pastor Daniel, é algo importante. Sueli, e aí? Sueli já falou. Sei não, acho que ele vai chamar você para pregar. Falei, não, faz isso não. Um dia de ceia, a igreja lotada, meu Deus, pregar. Eu não tenho nenhuma palavra preparada. O que eu vou fazer? Aí, isso só na expectativa. Aí daqui a pouco, era para estar vindo pregar aqui, trazer a mensagem. Eu falei, eu agradeço. Eu agradeço pelo convite, pelo privilégio de estar aqui com a igreja, a minha igreja. Aqui que é a nossa igreja, ela é completa com 3 corações, com palheireiros. É um corpo só. Somos uma igreja só. Estamos aliançados até o tutano. Então, para quem não me conhece, tem muitas pessoas novas aqui, mas eu nasci neste lugar. Eu sou daqui. Assim, eu sou enraizado aqui, mesmo estando um pouquinho afastado, mas eu pertenço a essa igreja. E me sinto muito grato e muito feliz de estar aqui, compartilhando a palavra do Senhor. E eu agradeço, como eu disse, a vida do Regis, porque eu falei, Regis, então, cancela porque o Senhor me chama para algo. O Regis, tá bom, sim. Sem problema nenhum. E eu ontem falei para ele já, pensei que ele ia trabalhar hoje na igreja, falei, e você pode estar indo? E ele está aqui. Eu louvo a Deus pela tua vida, meu discípulo amado. A gente tem que caminhar junto, isso é discipulado. Então, estava marcado um discipulado, então vem na prática, vem ver o discipulado na prática. E eu louvo também a vida do meu eterno discípulo, pastor Marcos, pastora Chile. Vocês estão no meu coração sempre. Vocês, sem palavras, vocês eram um alicerce para a minha vida. Eu amo vocês. Obrigado. Vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Vamos falar um pouco, entregar um pouco da minha família aí para a igreja. Mesmo a minha esposa não querendo, mas não vai ter jeito. Eu tenho que expor. Minha família no altar é o tema, e como ela disse, eu tenho o privilégio e a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo de ter a família no altar. Então, eu tenho a Beatriz, Danilo e Vitor no altar, e tenho a satisfação e o prazer, o privilégio e o orgulho de dizer isso. Não deixa de ser um orgulho, porque há uma necessidade, há uma carência de muitos para que a família esteja no altar. E o Danilo, ele tem vivido isso, a Beatriz também tem vivido isso na pele, com os jovens que eles estão cuidando, que a carência de paternidade, a carência de ter a família, eles compartilham isso, e nós vemos que a família está toda desestruturada, nossa, está um horror. E muitos aqui que estão sentados, há um desejo também de si próprio,
de ter essa estrutura familiar, de ter uma família no altar e de ter uma família feliz e ter um pedacinho de reino do céu dentro da sua casa. E eu tenho esse privilégio, mas eu também quero aqui dar uma direção de Deus, porque foi assim que Ele me deu. Eu vi o tema, vi a palavra, orei ao Senhor e Ele me trouxe algo para compartilhar com toda a igreja. E eu creio que vocês vão sair daqui um pouquinho daquilo que Deus quer para a tua vida, porque isso vai se tornar completo durante o mês inteiro. Você vai receber uma porção que Deus quer para a tua família, e mesmo que você seja jovem ou casado, mas só está a esposa, só está o marido aqui presente, todas as bases é para aquele que é luz dentro da sua casa. Então, a estrutura familiar não vai ser formada a partir necessariamente do cabeça que é o marido, sempre vai ser. Mas se você for essa pequena luz dentro da sua casa, você vai estruturar o seu lar pelo entendimento ao qual você está carregando, ao qual você está levando. Então não importa se você está aqui, se você é jovem, se você é uma criança, já com responsabilidade, se você é um adulto, solteiro, se você é casado, marido, se você é uma esposa, todos têm que levar um pouquinho daquilo que Deus quer para dentro da sua casa, para estruturar ela. Então Deus nos dá a direção para estruturar toda uma família. Então o que eu vou dizer aqui na palavra vai falar geralmente de homens, né? Do cabeça, mas leva isso como a sua estrutura, a sua realidade. Muitas vezes aqui a avó está cuidando de toda a família, é a avó que cuida do neto, cuida do filho, cuida da casa, é a avó. Então a avó vai ser essa estrutura dentro da sua casa. Então cada um que está aqui presente vai levar um pouquinho daquilo que Deus quer. E esse pouquinho vai se tornar grande, uma porção maior, dependendo do teu querer e da tua vontade e do teu entendimento. Amém? E orando ao Senhor, Ele me deu o texto lá de Mateus 7, 24 ao 27. Mas eu vou querer o 26, coloca o 26 que eu vou começar de trás para frente. Mateus 7, 26. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato, ou uma mulher, ou um jovem, uma criança com responsabilidade insensato. Pega essa palavra para você, querido. Que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Aqui fala de um homem insensato. Este homem era eu. Não é a música do Roberto Carlos, mas esse homem sou eu, insensato. Então, eu vou fazer um comparativo de uma construção de uma casa. Então, vamos fazer uma correlação entre a construção de uma casa e a minha vida familiar. Então, eu coloquei aqui, para construir uma casa. Primeiro passo, né, de ter... vou dar 5 passos aqui da minha vida, e esses 5 passos baseados numa construção de uma casa. Primeiro, desenhar e planejar. Então, para a construção de uma casa, um desejo de uma casa, você desenha ela, fala aqui vai ser o quarto, aqui vai ser o banheiro, aqui vai ser a sala, aqui vai ser o corredor, aqui vai ser a garagem. Você começa a projetar ela na sua mente, depois colocá-la no papel, para depois construir, para depois levantar. Há um desejo de cada tamanho, de cômodo, cada lugar, onde que vai ser necessário aquele ambiente. Apesar que eu desenhei ela, que a minha esposa me cobra, isso aqui não deveria estar aqui, não deu, mas foi eu que desenhei, eu já estou colocando em foto, aí ela já fica.
Mas o quarto nosso, era para ter aquele banheiro ali? Não era, banheiro era para ser para cá, né? Mas eu coloquei ali. Mas fazer o quê? Planejei mal. Então, mas eu fiz o planejamento, sonhei com a casa, desenhei e planejei. Em relação à família, eu coloquei. Então, esse planejamento foi da estrutura da casa, desenhar. E é a mesma coisa com a minha família. Eu sempre sonhei em ter uma família, em ter uma esposa e ter filhos. Era um sonho, é um desejo. Às vezes não é de muitos, mas eu, um jovem sonhador, queria instituir uma família. Eu falei, como que vai ser a minha casa, o meu lar? Como que vai ser minha esposa? Então há um projeto, há uma relação de como iria ser feita a minha família. Há um desejo no coração. E aquilo era, conforme vai vindo a idade, vai chegando, vai se aproximando, e você até consegue uma pessoa ao qual te agrada, ao qual te ama, né? Ao qual corresponde aquilo que você quer. Graças a Deus eu encontrei. Aí isso vai se tornando mais forte. Vai falar, não, aqui o desenho já está se formando. O desenho de uma família já está sendo projetada, já está sendo desenhado. Você encontrei uma pessoa que me satisfaz, que me agrada e qual eu a amo e ela me ama, então o desenho já está feito. Então, já estou dando aqui uma forma, aquele sonho, aquele projeto. Então, eu desenhei no papel, pensei como seria, estou já me encaminhando para aquilo. Glória a Deus. Vamos, esse é o passo 1, o desenho e como vai ser. Então, você já colocou ali. Aí, passo 2, achar um terreno. Então, eu vou procurar um local onde eu vou projetar aquele desenho, aquela forma, fazer uma construção. Então, eu preciso de um terreno. E assim que eu encontro o terreno, esse terreno está sujo. Então, eu comecei um relacionamento, me casei, e a partir do momento que eu me caso, se torna família. Então, não pensa que família é quando você tem os filhos. A partir do momento que você casou, perante aos homens e perante ao Senhor, e aquele casamento é abençoado, então você já é uma família. A família já estava pronta. E agora eu estou levando para um terreno desconhecido. Eu não sabia como que seria um casamento, um relacionamento a dois. Tudo para mim é novidade, é novo. E o meu comportamento de solteiro era e agora eu tinha que mudar esse comportamento depois de casado. Eu coloquei aqui a relação do terreno com aonde deveria estar para ter uma família sólida. Então, achei o local, comparando, né, com o terreno. Então, esse local já é um casamento já instituído, já abençoado por Deus, mas eu tinha que preparar o local, o ambiente, como que seria uma estrutura familiar no ambiente ao qual eu vivia antes. E mesmo assim sem conhecimento, por isso que eu comecei por homem sensato, do qual eu era, do qual eu me tornei, porque eu conhecer os caminhos do Senhor e me desviei. E eu levei aquilo para dentro da minha casa. Então, todo esse lixo do terreno, que eu estou dizendo aqui nessa comparação, eu tinha dentro da minha casa. Uma vida totalmente com insensatez. Um ambiente de engano, sem os filhos ainda. Depois vem a parte dos filhos. Mas eu trouxe as coisas lá de fora, do que eu vivia, para dentro da minha casa.
Então, posso citar aqui os vícios, a prostituição, seja tudo que eu praticava, levei para dentro do meu lar, porque eu não tinha o conhecimento real daquilo que o Senhor queria para a minha vida. Então, deveria ter toda uma reforma, toda uma limpeza daquele terreno. E foi aí que começou a acontecer as coisas na minha vida. Porque, eu lembro como se fosse hoje. A Beatriz nasceu, eu lá no hospital. Quando eu cheguei na recepção, falou: seu filho nasceu, tá bem, saudável, é uma menina, beleza? Ao invés de eu subir para o quarto, eu fui agradecer. Tinha uma capela lá no hospital, Santa Marina. Eu fui até a capela, isso desviado, totalmente torto. Mas eu queria agradecer ao Senhor. Eu orei com tanto fervor, pela a graça de ser pai pela primeira vez, e eu fiquei ali por uns minutos, orando, agradecendo. Eu fui ver primeiro a minha esposa, depois fui ver a Beatriz, a mais linda daquele berçário. Era mesmo. As enfermeiras mesmo falaram: a mais bonitinha é a tua filha ali. E aí a Beatriz, com o tempo, veio o Danilo. Fiquei contente também com você, tá, Danilo? Quando a médica passou o ultrassom, vocês querem saber o sexo? Obrigado. Queremos, sim. Pode comprar tudo azul, que é menino. Glória a Deus. Foi uma felicidade, um menino, um casal. E aí, foi o passar dos tempos, eles cresceram. E a Bia já começou a ir para o pré, depois ela ia já com 6 anos, já entrar numa escolinha. E Deus me incomodando com algo. Aquela sujeira, o qual eu vivia. E eu levar aquilo para dentro da minha casa, já como uma filha, tendo leitura, tendo entendimento, e um filho já crescendo, muito sábio. E eu ali comigo mesmo. Isso eu não falei nem para minha esposa, mas me incomodava. O Espírito Santo, por eu já ter conhecido a Deus e já nascer, não num berço evangélico, mas minha mãe sempre foi crente desde quando eu nasci. Meu pai não, mas minha mãe sim. Eu sempre estive presente na igreja através da minha mãe. Eu falava assim comigo, internamente: é isso que eu vou estar levando para dentro da minha casa? É toda essa podridão, é toda essa sujeira, é esse ambiente que eu vou trazer para o crescimento e educação dos meus filhos? É isso que eles vão estar vendo? É dentro desse ambiente? Eu falava: eu não quero isso, hein? Isso comigo. Mas mesmo assim, continuando na sujeira. Porque a sujeira nos atrai, a sujeira é bom, é agradável. Mas estou falando isso daí para que vocês entendam que tudo isso é uma mentira do diabo. Você cai nesse engano de que é bom, que é agradável, que é satisfatório, ali naquele momento. Depois a conta vem. E a conta é alta. O diabo cobra tudo aquilo que ele dá. Então fique esperto. E eu, não querendo trazer esse ambiente para dentro da minha casa: Senhor, me mostra, me guia. Isso é totalmente torto, mas Senhor, me mostra, me guia. Aonde achar, aonde encontrar. E o Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe. Se você está aqui, o Senhor te escolheu. E Ele tem um propósito para a tua vida. Basta você querer. E o sonho de Deus para a minha vida não era aquilo. E foi aonde eu recebi o convite para ir no encontro de casais. E ali
eu aceitei a Jesus. Através da minha digníssima, que ali me deu um choque, falou, você não vai levantar? E eu levantei, aceitei a Jesus e eu estou até o dia de hoje. Isso foi em 2008. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Ali foi um começo dessa limpeza. A limpeza já começou a acontecer. Mas vamos para a parte 2. Não. Achar o terreno é a parte 2. Limpar o terreno, né? Que eu acabei de dizer aqui, a parte 3 é limpar. Então, ó, primeiro é o desenho, é o sonho, né? O segundo é achar o terreno. O terceiro é limpar o terreno, fazer uma limpeza. E chegou o quarto, alicerçar, fazer o alicerce. É onde tudo começa. E aonde alicerçar esse terreno, essa casa. É onde eu quero chegar, que foi na construção. Foi aonde eu aceitei a Jesus e agora eu vou começar uma nova base, um novo alicerce, porque até então eu estava numa vida de insensatez, sem conhecimento. Uma vida achando que toda aquela mentira que eu vivia era uma verdade plena na minha vida e aquilo que eu ia seguir. E não pensa vocês que porque você não teve o amor, o carinho dentro de casa, que você também não possa ter na sua. Porque a gente acaba carregando o jargão, fala, eu só dou aquilo que eu recebi. E minha irmã está aqui, a gente nunca, não sei se ela recebeu, né? Aquela mostradinha ali, ó. A mostradinha ali. Ela é minha irmã. A gente não escolhe, né, irmãos? E eu não sei se ela teve carinho, assim, do meu pai, principalmente, carinho de pai, de abraço, de beijar. Eu nunca tive isso. Teve disso? Que ela lembre, não, né? Ela é mais velha, vai ver ela. Quando ela nasceu, ela é primogênita, né? Ela recebeu isso daí, né? Mas que eu me lembre, não. Então, só que para minha família, eu tinha que entregar isso, por que eu não recebi? Eu teria que ser a mesma coisa? Não. Poderia ser melhor, poderia haver uma transformação, mas para que isso viesse a acontecer, eu tinha que fazer as bases, eu tinha que estruturar, eu tinha que erguer, edificar essa família, essa casa, esse lar. De alguma maneira tinha que haver mudanças em minha vida. E toda a estrutura daquela casa ia se formar sólida, através da onde eu iria construir e como eu iria construir. E é onde que eu quero chegar aqui, que é Mateus, vamos lá, do homem insensato. O Mateus, agora 24, né? Eu li o 26. Vamos ler agora do homem insensato, porque eu comecei do que eu era, agora eu já estou me tornando uma nova pessoa, com um entendimento. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Vocês estão aqui, queridos? Vocês estão ouvindo essa palavra? É o Senhor que está falando para a tua vida. E as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre rocha. Aleluia. 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre uma rocha. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, que essa rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Aí é onde que começa tudo. Até então, eu tinha vivido uma vida de engano, uma vida de mentira, uma vida totalmente errada dos propósitos do Senhor. E agora Ele me abriu os olhos e me deu a oportunidade de edificar uma casa na rocha. E eu comecei a entender todo o projeto de Deus para a minha vida.
e fui colocando as bases, os fundamentos, furei as brocas, aprofundei naquela rocha e falei: é aqui, Senhor. É aquilo que eu havia orado e pedido a Ti, mesmo todo errado, mas era algo que eu queria, era o meu desejo, para que os meus filhos pudessem ver como que é uma família saudável, uma família alegre, como diz minha esposa, não madoriana, né, toda coisa, mas ter uma família. Comparado a muitas famílias que a gente vê, infelizmente, nossa família é sólida. Temos transparência um com o outro, cada um sabe da dificuldade um do outro. E isso daí é bom, ter essa transparência. É bom que você tenha o compartilhar dentro da sua casa, o sentar à mesa. Hoje Jesus nos chama para sentar à mesa com Ele, como família, como filhos. Hoje é o dia de Santa Ceia. Hoje é o dia de compartilharmos, de se abrirmos um com o outro, de olhar no rosto um do outro e saber a dificuldade que o outro tem, o que o outro precisa, o que o outro necessita. Aqui oramos um para que o outro, para que haja cura e houve cura nesse lugar, para que todos se alegrem, nenhum enfermo venha ter a tristeza da enfermidade em teu coração no dia de hoje, porque hoje é o dia de alegria, hoje é um dia de família, se reunir, de estar junto. E se você não está com a tua família aqui e procura isso dentro dela, você vai receber em nome de Jesus. O Senhor tem algo para a tua vida, assim como teve para a minha. No meu íntimo ali, na minha oração, mesmo torto, mas é algo, era um desejo aqui de dentro. Eu quero ter uma família estruturada, uma família onde cresce num ambiente que possa ser copiado, num ambiente que é um verdadeiro lar, não é uma mentira, não é um engano. E isso dentro de mim foi desabrochando através dessa construção, desse alicerce que é Jesus. E eu cheguei até a fonte de alívio. Antes era Projeto ID. O pastor Alain, que é meu primo, para quem não sabe, me trouxe, me resgatou e falou: esse é o caminho. Ó, esse é o bom terreno. Aqui está a rocha, que é Jesus, me apresentou Jesus, essa é a rocha. Mas a construção é sua. É você que tem que construir. É você que tem que levantar. Não espere que Jesus a levante para você. A construção é nos teus braços, é nas tuas mãos, é na tua força, é na tua vontade, é no teu querer, é no teu desejo, é no teu ânimo. Deus quer isso, de um homem valente, de uma mulher sábia, que está aqui, de um jovem corajoso, que está aqui presente, para que você leve dentro da sua casa. Isso depende de você agora. E aqui o Senhor está trazendo a comparação para aquele homem prudente, para aquela mulher prudente, que está aqui neste lugar. Agora você tem escolha. Você continua ali como um homem sensato, sem sabedoria, e vivendo a vida que você vive. Você jovem, você mulher, a escolha é sua. Ou escolher a mudança. E eu escolhi a mudança para minha família. Por isso que eu falo aqui, com orgulho, sobre os meus filhos, sobre o meu genro, porque também ele foi uma herança daquilo que foi plantado lá atrás. A primeira conversa que eu tive com o Vitor, ele chegou até a minha casa, ainda tortinho, e querendo só ser presenteado, vem a nós, uma filha bonita, sábia, apresentável. Então, eu quero ela para mim. Ele pensou que ia ser fácil. Então, aí, só que ele foi sentar. Sentamos à mesa, vamos ter, agora conversar tete a tete, homem com homem. Você quer, né? É um desejo seu, bom. Boa escolha. Boa escolha. Só que você vai ter que pagar um preço para essa escolha. E que preço é esse? Ele falou. O preço é você ser igual ou melhor que eu. Falei ou não falei?
Você vai ter que ser igual, melhor que eu. Eu louvo a Deus pela tua vida, que você é melhor que eu. Obrigado por ser meu genro e obrigado por cumprir a palavra. Toda a palavra que você disse para mim, você está cumprindo. Porque se a minha filha não tivesse o que era melhor que eu, ela poderia voltar para casa. Porque ela tem um pai. Ela tem um pai. Obrigado. E graças a Deus, ali foi a herança. Outra família se formando dentro dos padrões, já alicerçada na rocha, que é Jesus. Isso que é importante. Eu comecei todo errado, minha filha já começou certo. Então, o edifício dela vai ser mais alto que o meu. Eu tenho uma altura a atingir, mas ela e o Vitor, os projetos deles serão ainda maiores que o meu. Então, eu louvo a Deus por ter mantido a minha filha, meus filhos, né, no caminho e na rocha. E assim chegou o Vitor para dar continuidade e para levantar mais essa estrutura. Eu vou aqui para a parte 5. Eita. Desculpa, perdão. É emoção. E aí chega a parte mais difícil da construção. Aonde eu estou agora. Todos pensaram que a parte difícil é você fazer a estrutura, levantar. Até aí foi Deus impulsionou, Deus foi ali ajudando e mostrando. E eu, com o meu querer, com a minha vontade, fui fazendo a base e fui construindo, até chegar a este momento. Aí chegou o momento de levantar as paredes. Você pensa que é a parte mais fácil, mas aí é que está. Levantar as paredes é onde que eu estou agora e é onde que eu estou encontrando aquela dificuldade. Não dificuldade, mas você se manter alinhado, prumado no querer de Deus, aí é que está. Permanecer no centro da vontade de Deus. E para permanecer no centro da vontade de Deus, alinhado, prumado, para que essa casa seja erguida, aí é onde encontramos dificuldade, é onde que muitas pessoas aqui estão. Você tentando manter uma linha correta, uma linha certa, para que o avanço permaneça alinhado e para que a altura seja edificada, aprumar. Não sei se todos conhecem o prumo, mas o prumo é uma linha com peso embaixo e você coloca, ele tem a regulagem certinha, parede com parede, ele vai prumar para subir as paredes. E esse prumo quem coloca é o Senhor Jesus, é Deus. Ele está colocando um prumo na tua vida agora, querida. Ele quer erguer e aprumar a sua estrutura, a sua casa. Ele está colocando essa linha na sua família. Ele quer estruturar a sua família e manter ela de pé. Então por isso que eu disse que essa parte mais difícil, que tem muita gente aqui que tem esse desafio de manter a sua casa e está encontrando a dificuldade dentro do teu lar. Por haver contenda, enfermidade, um relacionamento já meio que corrompido, valores distorcidos, vício dentro do lar, toda uma confusão, todo um ambiente ao qual eu falei aqui que deveria ser limpado. Às vezes você está dentro aqui da igreja, querendo algo para a tua família, e você não encontra caminho e meios para mudanças. Você só encontra dificuldade e dor. Mas há um desejo, há uma vontade sua
para que isso aconteça. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, tem que começar de você. Você está no prumo? Você está alinhado? Você está tendo relação com o Senhor? Você está lendo a palavra, que é o nosso leme, que é o nosso guia? Você está fazendo essas coisas? Como que você quer edificar uma casa? Mesmo que a rocha está ali, Jesus está ali. Como levantar a casa? Já limpei o que eu tinha que limpar. Já sei aonde que eu estou. Você está aqui, já no caminho do Senhor. Mas como está sendo levantado isso? Como está sendo estruturado isso? Aonde que você quer chegar com a tua família? Qual o teu desejo? Para que isso aconteça, se alinha, se enquadra aquilo que o Senhor quer para a tua vida. Se apruma. Se apruma. Não adianta você sonhar, ter desejo e querer, mas não parte algo de você. Tudo vem a nós e ao teu reino nada. E Deus está te chamando aqui, você agora, para alinhar, colocar tua casa alinhada, naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor projetou, naquilo que o Senhor sonhou. E é o desejo de Deus que você entre nesse alinhamento. E Ele vem sempre te tocando, sempre falando algo para você, ó. Alinha, isso está desalinhado, você ainda continua com essas práticas, se alinha, ó, você não vai alcançar e não vai conseguir nada desse jeito, alinha. Eu estou te dando a direção é essa, todo domingo você está ouvindo, todo grupo de alívio você ouve, o teu discipulador está te falando, até uma mula de um amigo que não é convertido fala, te orienta. É que muitas vezes o Senhor usa um ímpio para falar com você e você, pô, é mesmo, o cara todo errado, todo torto aí, me falando uma dessa, essa foi na lata, hein? Essa eu tomei na canela, hein? O ímpio falando com você, e você, não, deixa para depois, não. Que jeito você quer estruturar e levantar a sua casa na rocha que é Jesus, se você não anda no esquadro? Se você não está alinhado nos projetos de Deus? Qual o projeto de Deus para a tua vida, para a tua família? Qual o projeto dele? Creio que é perfeito, é agradável, é ótimo, é bom, é maravilhoso. Esse é o projeto de Deus. E creio que também é teu sonho, senão você não estaria aqui. Eu creio que todos que estão presentes querem algo. Senão você estaria em outro lugar, pode ter certeza. Levantar domingo de manhã para ir até a igreja é porque há um desejo no teu coração de mudança. Há um querer de mudança para dentro da sua casa. Se você está aqui presente, você já está se adequando, já está na linha, já está se aprumando. E eu louvo a Deus pela vida de cada um aqui. Glorifica ao Senhor. E creio que assim como o meu sonho foi realizado, como meus projetos foi realizado, mas que o sonho de Deus, que ainda são maiores que o meu, foi mais maravilhoso e mais agradável ainda. Pois aonde habitou o pecado, superabundou a graça. E eu só estou aqui pela graça do Senhor. E se a minha família está de pé, se a minha família está junta, unida, e que vai continuar assim, e outros projetos virão, como eu disse aqui, há um novo edifício sendo construído, do Vitor e da Bia, um edifício enorme. Imagina do Danilo, que ele já é grande. Fala para mim, que edifício que vai ser? Vai ser um arranha-céu, aquele lá do Dubai. Além de ser grande, ele vai colocar uma antena ainda. Glória a Deus. Amém. Que seja abençoado, filho. Aleluia. Então é isso. Eu não quero me estender, mas eu não vou sair daqui antes de profetizar, porque eu vim para isso. E eu quero declarar e profetizar pela vida de todos que estão aqui.
Mas a pergunta é: tem como mudar? Há jeito para a minha vida, para a minha família? Tem como ter essa reconstrução? Construir de novo aquilo que já foi construído, já começou errado? Tem jeito? Uma coisa que eu quero dizer é que Jesus era carpinteiro, e carpinteiro naquela época era um construtor. As casas eram construídas de pedra, não de madeira. E o construtor, que é Jesus, está aqui para te ajudar, para mudar a tua história. Esse construtor, ele quer fazer com que a tua casa seja edificada. Você já escolheu o terreno, o local, está trabalhando, ou fazendo a limpeza, ou subindo parede. Eu não sei em que estado você está agora, mas Jesus, ele quer te ajudar nessa construção. E para que essa mudança aconteça, ele te traz na palavra aqui que há como fazer isso. Vamos lá ler em Salmos 42, do 2 ao 4. Estou procurando o relógio aqui. Lá em Salmos diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, aleluia, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão, confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe o Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Isso é o que Deus fez na minha vida. Ele me tirou do lamaçal, onde não tinha estrutura nenhuma, e me colocou na rocha. E aqui estou. E pretendo permanecer até o fim da minha vida. E eu creio que todos que estão aqui, há no coração esse desejo. Eu creio que há. Mas para que isso se cumpra, você tem que dar o primeiro passo. Tem que haver esse sonho, esse desejo, esse projeto. Então, se há no teu coração, se coloca de pé, que eu vou estar orando. Primeiro eu quero declarar, como eu falei, eu vou profetizar um texto que já está escrito, mas eu quero que você tome posse dessa profecia para a tua vida. E que se ela não se tornou realidade, ela vai se tornar em nome de Jesus. Se você pegar essa palavra, se você for prudente, você vai receber. Aleluia. Está lá em Salmo 128. Vou ler do verso 3 ao verso 6. Essa é uma promessa de Deus para a tua vida. E eu quero declarar e profetizar isso para a vida de todos que estão aqui. Feche os teus olhos e ouça essa profecia com os olhos fechados, para que você grave na sua mente, sabendo que é Deus que está falando com você agora, nessa manhã. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira. A roda da tua mesa, eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, a paz sobre
toda a sua casa. Que seja assim. Pai amado, aqui eu oro, Pai, para que todos que aqui ouviram a Tua palavra, a Tua direção, que eles estejam, Pai, como este homem prudente, que venha construir a sua casa na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré, que a sua geração venha prevalecer a cada dia sobre o mover deles nessa hora, o mover do conhecer de Deus nessa hora, a qual eles receberam de Ti uma instrução, uma direção. Eles vão se alinhar, se adequar, se aprumar, ó Pai, nos seus desígnios e no seu querer, pois a palavra foi dita, e aqueles que têm ouvido ouçam o que Deus tem à sua igreja. Que as tuas bênçãos estejam sobre todos, em geração, sobre filhos e filhos dos seus filhos, e que todos possam prosperar no querer e na vontade do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.